são seres encantados, criados com perfeição e destreza, e se os olhos não podem vê-los, o coração os sente bem perto. Das hostes divinas são mensageiros, protegem, amparam, iluminam e com carinho encaminham como manda o nosso bom Deus. Por eles peço, em prece, que se um dia, lá para frente, eu por descuido esquecê-los, que por piedade e misericórdia, de mim eles nunca se esqueçam. O objetivo deste curso Vivência é, como o nome deixa mais ou menos explícito, oferecer um meio de se encontrar uma ajuda mais poderosa em momentos de dificuldade. É um curso baseado no tema Anjos. E, segundo as tradições religiosas, os anjos são espíritos puros criados por Deus. O Antigo Testamento, aquele da mitologia judaico-cristã, já tinha em seu seio a crença nos anjos, nome dado a certos seres espirituais ou inteligências celestiais empregados por Deus como ministros de sua vontade. Tanto na língua portuguesa como na língua inglesa, anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. No Antigo Testamento, apenas com duas exceções, a palavra hebraica para anjo é malak, que também significa mensageiro. Por exemplo, o profeta Malaquias recebeu este nome a partir desta palavra, malak, pois, segundo a crença, ele próprio era o mensageiro, pois foi ele que profetizou sobre a vinda do mensageiro da aliança, o Messias, Jesus Cristo. De acordo com as tradições religiosas, os anjos são criaturas puramente espirituais, dotadas de inteligência e de vontade. São seres individuais e imortais. Veja só. Eles são seres totalmente diferentes das criaturas humanas. As pessoas não se tornam anjos após a morte, assim como os anjos nunca se tornarão homens. Eles são tão diferentes de nós como nós somos dos animais. São seres inteligentes, emocionais, cada um tem uma personalidade própria e vontade individual. Os anjos são seres espirituais e, portanto, não têm corpos físicos, se bem que às vezes façam-se visíveis para algumas pessoas, criando imagens deles próprios na mente dos homens. Imagens imaginárias, como eu gosto de dizer. A doutrina da tradição refere-se a estes seres angelicais por inteligências de luz, pois assim os percebemos quando em estado alterado de consciência. Vou abrir um pequeno parênteses para dizer a você que a doutrina da tradição é aquela massa de conhecimentos que era transferida boca a ouvido, mestre e discípulos, por gerações e gerações. E ela é muito anterior às atuais compilações religiosas, como os livros védicos, como a Bíblia e como tantos outros livros que trazem em seu bojo mensagens religiosas. Pensando em termos quânticos, o fóton é uma pequena unidade de energia da luz ou da radiação eletromagnética. Max Planck e Albert Einstein, ganhadores do Prêmio Nobel da Física, descobriram que a luz, que normalmente viaja em ondas, às vezes se comporta como se fosse constituída por um fluxo de pequenas quantidades de energia. Estas quantidades de energia são uma constante chamada de quanta. Não querendo complicar, mas
Somente para conceituar, podemos dizer que a energia de um fóton é calculada usando a equação E de energia igual a H, onde H é uma constante universal, a constante de Planck, e é a frequência, o número de vibrações por segundo da luz. John Greiling, um eminente físico PhD em astronomia da Universidade de Cambridge, em seu livro Os Gatinhos de Schrödinger e a Busca da Realidade, nos diz: há uma discussão de que as partículas de luz, chamadas fótons, são partículas mensageiras. Cada fóton, ao ser emitido, já sabe quando e para onde está indo para ser absorvido. Cada onda de probabilidade quântica já sabe que tipo de detector está esperando por ela do outro lado. Você pode buscar os neurocirurgiões mais brilhantes do mundo. Peça-lhes para abrir 1 milhão de cérebros humanos. Eles não vão encontrar um pensamento sequer, nem uma ideia, nem um pouquinho de medo, nem um pouquinho de esperança, nem uma mancha de culpa, nem um plano, nem um conceito. Estas entidades não estão no cérebro. Elas estão na luz. A luz pensa, a luz sabe, planeja, organiza. Zucaves, no livro A Dança dos Mestres Woolley, uma visão geral da nova física, nos diz: algo é orgânico se ele tem capacidade de processar informações e agir em conformidade com essas informações. Por nossas observações, temos que reconhecer que os fótons, por mais estranho que possa parecer, são seres orgânicos. E se assim o considerarmos, se os consideramos como orgânicos, ao estudar os fótons, podemos aprender algo sobre nós mesmos. Nós somos o que a luz pensa que é. Não somos nosso cérebro. O cérebro é um computador que transforma as ideias que a luz coloca neles em atividade compreensível ao plano físico. É interessante pensarmos nisso, pois nós encontramos em alguns velhos grimórios de magia a referência da similaridade entre o termo ângelos, que significa, como nós vimos, anjo, com ângulos, que significa ângulo da geometria. Para estes textos, as inteligências de luz, os anjos, eram enviadas até nós a partir de uma fonte matriz que estaria no centro criador do universo, Deus. E elas entrariam na Terra segundo determinados ângulos formados pela linha de sua trajetória, o seu ponto de partida até este de chegada, e a superfície da Terra. Isto é, o ângulo dependia diretamente da hora da chegada da inteligência de luz, porque a superfície da Terra está sempre se movendo. Eles sabiam que a Terra era redonda, que o universo girava em torno da Terra. Para eles, o universo era homocêntrico. O centro do universo é o homem que percebe o universo. Baseado neste conceito, nasceram várias práticas mágicas que associam a influência dos anjos de acordo com a sua hora de dominância, a hora que este tipo de mensagem chega ao nível dos homens. Por exemplo, há uma linha mágica que dá dominância do anjo Micael como a primeira hora do domingo a partir do nascer do sol. E essa hora era conhecida como Yain, a primeira hora do dia de domingo. Lembre-se que para eles o dia começava com o nascer do sol. Neste trabalho, nós dividimos estes momentos de dominância em 4 períodos e, por consequência, em 4
tipos de influências angelicais. Esses 4 tipos de anjos são os anjos do sul, os anjos do leste, os anjos do norte e os anjos do oeste. Serão chamados por nós de Cardinalis Angeli, que significa anjos cardeais. Então vamos à descrição destes anjos, destes Cardinalis Angeli. O primeiro deles é Australi Angeli, os anjos do sul. Dominam do nascer do sol até o meio-dia. São os anjos do ar e regem todas as coisas referentes a este elemento: o intelecto, o discernimento, as ideias, os projetos, os pensamentos, os inícios, os estudos, as pesquisas, tudo o que é mental. Existe para cada tipo de anjo um arcanjo regente, seria o chefe da turma. No caso dos anjos do sul, o nome dele é Rafael. Depois nós temos os Orientalium Angeli, os anjos do leste. Dominam do meio-dia até o pôr do sol. São os anjos do fogo, que regem todas as coisas referentes a este elemento: coragem, ação, fecundação, crescimento, dinamismo, entusiasmo, paixão, criatividade, sexualidade e tudo aquilo que está ligado à vontade, ao querer. O arcanjo regente destes anjos do leste é Micael. Depois nós temos os Septentrionali Angeli, os anjos do norte, que dominam do pôr do sol até a meia-noite. São os anjos da terra, regem todas as coisas referentes a este elemento: manifestação, a materialização, a cicatrização, a realização, construção, solidificação, armazenamento e tudo o que está ligado à matéria. O arcanjo regente destes anjos do norte é Uriel. Temos os Occidentem Angeli, os anjos do oeste. Dominam da meia-noite até o nascer do sol. São os anjos da água, regem todas as coisas referentes a este elemento: amor, maternidade, saúde, fé, misticismo, religiosidade e tudo que está ligado aos sentimentos e às emoções. O arcanjo regente destes anjos do oeste é Gabriel. E existe ainda uma quinta classe, uma quinta categoria, que são Aeteris Angeli, os anjos do éter. Eles são uma espécie de coringa e funcionam em todas as horas do dia. Eles reforçam os outros 4. E o arcanjo regente destes anjos do éter é Saquiel. Antes de nós irmos para a parte prática deste curso, você precisa saber mais umas coisinhas. Vamos falar sobre Angelica Puncta, os pontos angelicais no corpo humano. Angelica Puncta são 5 pontos localizados no corpo físico que ligam o ser humano aos Cardinali Angeli, aos anjos cardeais. O primeiro deles é o Punctum Capillorum, ou ponto dos cabelos. Ele fica no alto da testa, ali onde começam os cabelos, na linha meridiana frontal do rosto. Quer dizer, todos esses pontos estão na superfície frontal do corpo humano. E esse fica aqui, bem no alto da testa, na frente e no meio. Este é o ponto de sintonia com os Aeteri Angeli, os anjos do éter. Depois nós temos o Punctum Frontis, o ponto da fronte, localizado no meio da testa,
ali no local do terceiro olho, frontal, mais especificamente na linha meridiana frontal do rosto, entre o ponto do cabelo, o alto da testa e a raiz do nariz. Este é o ponto de sintonia com os Australi Angeli, os Anjos do Sul. O terceiro ponto tem o nome de Punctum Faucibus, o ponto da garganta, localizado na linha meridiana frontal do pescoço, bem no meio dele. No meio do pescoço, no meio da garganta, por lá de fora. Ele é o ponto de referência com os Orientalium Angeli, os Anjos do Leste. Temos então o Punctum Pectori, o ponto do peito, localizado no fim da garganta. Se você imagina uma linha que cruza o seu corpo de alto a baixo, bem mediana, e outra linha que vem de ombro a ombro, o ponto de entrecruzamento destas duas linhas marca um lugar chamado platisma. É nessa altura, na altura do platisma, no final da garganta, quando começa o corpo, que fica o Punctum Pectori. É o ponto de sintonia com os Septentrionali Angeli, ou Anjos do Norte. E finalmente nós temos o Punctum Cordis, o ponto do coração. Fica numa linha mediana frontal do peito, entre o ponto onde termina o pescoço, a platisma, e a ponta do osso externo, bem no meio, bem onde fica a glândula timo. Este é o ponto de sintonia com os Occidentem Angeli, os Anjos do Oeste.